Mateus 24, 32, quem abriu diz amém. O que diz aí, irmão? Quando vocês virem a figueira florescer, sabeis que está próximo o verão, e não passará essa geração sem que tudo aconteça. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Tudo vai acontecer nesse tempo. É o que está escrito aí nesse texto, de uma forma contextualizada. Qual o contexto desse texto? No versículo 1 de Mateus 24, os discípulos do Monte das Oliveiras chegam para Jesus e perguntam para ele: mestre, quais serão os sinais da tua segunda vinda? Uau! Que pergunta! Que pergunta aparentemente fora de hora. Afinal de contas, Jesus estava ali, presencialmente com eles. Por que eles estavam se preocupando com isso naquele momento? E mais, Jesus ele não ignora a pergunta, pelo contrário, Jesus começa a explicar de uma forma que em poucas vezes no Evangelho você vai ver Jesus sendo tão detalhista numa explicação. Se você pegar todo o texto de Mateus 24, que é um texto grande, tem vários versículos, Jesus está falando pausadamente, detalhadamente, com uma riqueza de informações sobre cada sinal que antecederia a sua volta. Posso ouvir um amém? Ele começa falando: prestem atenção, no fim dos tempos, nos últimos dias, haverá nação contra nação, filhos contra pais, pais contra filhos, terremotos, guerras, rumores de guerras, reinos contra reinos. E uma informação interessante que nós estamos vivendo nesses dias, que a tradução do original grego para o português é exatamente epidemia. Ele fala pestes, você vai ver aí nos primeiros versículos. É o que nós estamos vivendo. De uma forma global, pandemia, porque uma epidemia localizada, espalhada no mundo inteiro, vira uma pandemia, o que nós vivemos. Nossa geração, eu fiz 50 anos semana retrasada. Eu sei que não parece, irmãos. Parece muito mais, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar de pandemia. Ninguém aqui tinha ouvido. Nunca isso tinha acontecido. A gente ouviu falar do ebola lá na África, mas lá na África, de vez em quando apareceu uma bola aqui também, em outro lugar e tal, mas no mundo inteiro, parar o mundo inteiro, lockdown, essa coisa toda, ninguém, meu pai tem 80 anos, nunca viu isso. Ninguém nunca tinha visto isso. A última pandemia, gripe espanhola, lá no século não sei quanto, mas naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha viagem de avião para lá e para cá, então não era uma coisa tão global. Mas essa epidemia, pandemia, ela foi global. Então se Jesus estava dizendo que nos últimos dias teriam pestes ou epidemias, não existia um tempo mais pontual na história onde isso fosse tão evidente. Aliás, nenhum dos sinais que Jesus dá em Mateus 24 é tão evidente como esses dias. Em 2009, eu estava lá em Israel, em Jerusalém. E Deus moveu muito forte o meu coração para eu estar no lugar que eu mais amo em Jerusalém, entre todos, Lá tudo é maravilhoso. Eu digo assim, andar em Israel é andar sobre a Bíblia. Você pisa aqui, o rei fulano de tal estava aqui. Você vai para lá, Davi morreu ali. E é andar sobre a Bíblia, Mas tem um lugar que para mim é especial, que é o Muro das Lamentações. Que na verdade nem tem esse nome lá se chama Kotel. O que é Kotel? É o único vestígio do templo, erguido por Salomão. Uma parede alta, de uns 20 metros de altura, grande, pedras daquela época, de milenares, onde as pessoas ainda, os judeus e pessoas do mundo inteiro vão orar. Naquela madrugada eu estava ali e Deus me deu uma visão de olho aberto. Eu vi um anjo, irmãos, maior do que aquele muro, e ele estava com as suas mãos nessa posição. E o meu entendimento foi que o Senhor está ali abençoando aqueles que sobem ali para orar. E Deus me levou a 1 Reis, capítulo 8, quando Salomão constrói o templo e inaugura o templo. E 1 Reis, capítulo 8, ele faz uma oração linda e ele diz: Senhor, todos que subirem a esse lugar, a essa casa, e buscarem o Senhor, que o Senhor incline os seus ouvidos e estenda as suas mãos. E quando Deus dá a resposta para ele no capítulo 8 ali de 1 Reis, o Senhor diz assim: ok, Salomão, ouvi a sua oração, então eu farei por estatuto perpétuo, ou seja, para sempre. Todo que subir a essa casa, inclusive o estrangeiro, que levantar suas orações, eu inclinarei os meus ouvidos e estenderei a minha mão. Ou seja, Deus ainda tem a sua palavra vigente, porque os céus e a terra passam, irmãos, mas as palavras do Senhor não passam. Amém? Dá uma futucada no irmão que está ao teu lado e fala assim: não passa. O que Deus diz, Ele vai cumprir. Fala para ele: pode passar o tempo, mas vai acontecer. Fala, irmão. Me ajuda. O pastor Ribeiro disse: é fruto de orações. Claro que é, irmãos. E pode dizer mais, pastor Ribeiro: o que vai acontecer não é fruto de oração que foi feito ano passado.
São orações de décadas. O meu sogro me conta uma história que Asaf Borba, em 79, 80, não sei quando ele veio para o Espírito Santo, ele estava sobrevoando a área ali do antigo aeroporto. No ar ainda, antes do avião pousar, o Espírito de Deus disse para ele: eu vou trazer um avivamento para o Brasil. E esse lugar que você vai pisar os seus pés é um dos grandes focos de avivamento dessa nação. Em 2018, a conferência que eu falei no início aconteceu em março. Um mês antes, fevereiro, era uma quarta-feira, eu estava pregando na igreja Batista Lagoinha aqui em Vitória. Naquele dia o mundo amanheceu consternado por uma notícia. Irmãos, eu tenho 35 anos de evangelho. E eu sempre ouvi falar sobre o maior evangelista da história do cristianismo, chamado Billy Graham. Amém? Ele morreu naquele dia. Eu fiquei impactado, irmãos, porque eu cresci ouvindo as histórias do Billy Graham. O homem que provocou a maior lotação do maior estádio do mundo, que era o Maracanã, em 1974. 220 mil pessoas, fora as milhares de pessoas lá fora que não conseguiram entrar. Em 74, que não tinha internet, muita gente nem tinha televisão ainda. Pessoas do Brasil inteiro foram de ônibus para aquele lugar. O homem cuja reputação era tão ilibada que ofereceram para ele ser candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, e ele diz, abre aspas, não posso me rebaixar a deixar de ser um ministro do Evangelho de Cristo para me tornar apenas presidente da nação americana. Uau! Eu cresci ouvindo essas histórias desse homem que ninguém nunca encontrou nada que manchasse a sua reputação. Através dele, diretamente, 75 milhões de almas se converteram a Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Quem aqui já ganhou almas para Jesus? Billy Graham ganhou 75 milhões diretamente. Até hoje o ministério continua trabalhando e ganhando almas para Cristo. Mais de 200 milhões de pessoas, a população brasileira, de almas rendidas a Cristo. Naquele dia ele morreu, e eu, consternado com aquela notícia, ele tinha 100 anos de idade, se não me engano, 99, 100 anos de idade, e nós fomos para a internet e minha esposa descobriu algo, que na década de 80, vários profetas profetizaram. Um deles foi Benny Hinn, e ele disse: o Espírito de Deus me diz que no ano da morte do Billy Graham, o Senhor vai levantar sobre a terra não alguns evangelistas, mas uma geração de evangelistas e profetas que vão provocar o grande último avivamento sobre a terra, que vai varrer a terra antes que Jesus venha. Porque Marcos capítulo 14 diz: o evangelho do reino será pregado em todas as nações antes que venha o fim. Está acontecendo, irmãos. Pasmem, naquele mesmo dia, foi 20 e pouco de fevereiro de 2018, no mesmo dia, aconteceu nos Estados Unidos uma reunião, que inclusive um dos que participou dessa reunião era o neto do Billy Graham. Aqui do Brasil, o Theo Hayashi, do Dunamis, estava nos representando, e vários pastores dos Estados Unidos e vários lugares do mundo. Ele estava organizando uma conferência de avivamento chamada Descend. Porque alguns anos atrás tinha acontecido o The Call. Alguns aqui talvez até participaram. Eu participei, foi aqui na Prainha de Vila Velha. Aqui no Espírito Santo aconteceu na Prainha. Alguém soube, participou disso? Não, né? Ok. Mas aconteceu, foi em 2012, 13, não sei. Naquele dia estava organizando essa conferência. E aconteceu, alguns meses depois, a primeira lá em Orlando. Depois aconteceu que no Brasil foram 3 estádios. Alguém aqui acompanha essas coisas? Foi em 2019. Aconteceu no Allianz Parque lá do Palmeiras, no Morumbi, e no Mané Garrincha lá em Brasília. Estádios lotados, milhares de jovens clamando a Jesus, um avivamento. E esse ano, irmãos, 2 meses atrás, eu estava lá nos Estados Unidos. E aconteceu o terceiro decênio, foi lá em Kansas City, nos Estados Unidos. Na cidade onde está a maior torre de oração 24 horas atual, que é o IHOP. E eu não planejava ir. Uma irmã estava orando, como um amigo meu diz: Elmi, essas coisas só acontecem com você. Uma irmã estava orando e ela ligou para mim e falou assim: pastor Elmi, você vai no Kansas, no decênio? Eu falei: não. Por quê? Não sei, não me programei, estou sem dinheiro e tal. Falando porque eu estava orando aqui, Deus falou para eu pagar só a passagem para você ir. É sempre assim, irmão. Se eu fosse contar a história aqui, eu ficaria aqui muito tempo contando esse tipo de história. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? Que quando nós estamos no centro do propósito de Deus, Deus move recursos, céus e terra. Porque o que nos falta para cumprir o propósito, pastor Ribeiro, não é dinheiro, é propósito. Porque quando estamos no propósito, o dinheiro vem. Fala para o teu irmão aí: o que está te faltando não é dinheiro, varão. Ou varoa, né? Está te faltando é propósito. Aleluia.
Entra no propósito que o dinheiro vem. Pastor, como entrar no propósito? Quer uma dica? Venha na oração de segunda a sexta. Você está rindo? Rindo de alegria, né? É verdade, é um propósito. O pastor está convocando você, você pode fazer história. Você não tem noção do que Deus está movendo sobre a terra. Talvez você vê o pastor falando aqui, será que é isso mesmo? Igual Tomé, né? Será que vai acontecer? Será que é isso mesmo? Irmão, não fica pensando se é isso mesmo. Entra de cabeça e faz história. Porque Deus está convocando um exército nesses dias para fazer história, para marcar geração. Se nós ficarmos olhando as coisas acontecerem, sabe o que vai acontecer? Jesus vai voltar e a gente vai continuar olhando. Que legal, Jesus voltando, igual o filme de Hollywood. Tem um monte de gente que vai ficar espectador, antes, durante e depois. Mas com você não vai acontecer isso, amém? Fala para o irmão que está ao teu lado, pelo menos as 3 pessoas, você não vai ficar olhando, você vai participar disso. Quando Jesus fala para os discípulos sobre os sinais, na verdade Ele está nos preparando para observarmos o que está acontecendo. Quando nós voltamos do campo missionário, aliás, voltamos por esse propósito, o Senhor disse, acabou o tempo, volto para o Brasil e eu vou entregar para vocês um projeto. E nós voltamos e ficamos orando 1 ano, gerando aquilo no Espírito. E o Senhor me deu um texto, não precisa abrir, 1 Crônicas capítulo 12, versículo 7. Aos filhos de Issacar, conhecedores dos tempos e das épocas, para dizerem para Israel o que deveriam fazer. Comecei a estudar sobre isso e Deus mostrou que dentre as 12 tribos, uma específica, profética, Davi e os reis de Israel não tomavam uma decisão de cunho militar, econômico, social, sem consultar os profetas. Porque era uma tribo que estava conectada com os céus. Eles estavam discernindo os tempos, as épocas e as gerações. E Deus falou muito forte ao meu coração. Eu preciso levantar sobre a terra profetas, porque são esses que estão discernindo o que os céus estão dizendo, para trazerem para a terra essa informação, para que a igreja não fique perdida. Existe um versículo lá de Eclesiastes que diz assim, sem profecia o povo se corrompe, se perde. Irmãos, Deus está levantando profetas nesses dias para trazer direção para a igreja. Nos dias, eu repito, mais difíceis da história da humanidade. Eu estava falando com o pastor Ribeiro. Se Jesus se refere a esses dias dizendo, será como nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento, viviam a vida social como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Se tem um tempo onde as pessoas estão desatentas, é esse tempo agora. E quando eu estou falando das pessoas, não estou falando de quem está lá fora, não estou falando de quem está aqui dentro. Nós nos tornamos religiosos. Vimos a igreja, lemos a Bíblia, damos o dízimo, até falamos em língua de vez em quando, cantamos louvores. Somos crentes legais, mas não estamos atentos com o que os céus estão falando. E nesse tempo Deus está dizendo, acorda, abre os ouvidos, abre os olhos. Não apenas repita essa canção linda, Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas visualiza o que está acontecendo, porque irmãos, Ele vem, saltando sobre os montes. Seus cabelos são brancos como a neve, seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente, na sua coxa está escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Irmãos, a trombeta está soando sobre a terra, e aqueles que estão atentos estão ouvindo o que Deus está falando. Aleluia. Dá uma futucada no irmão aí de novo, assim, com o dedão de profeta, fala assim, presta atenção, irmão. Acorda. Abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Como eu disse, eu vou ser bem objetivo, irmãos. Eu trouxe aqui um material, mas não dá para aprofundar. Normalmente a gente faz isso em forma de seminário. Quem sabe um dia, né? Um seminário de fim de semana, onde eu vou trazer slides, vou mostrar para vocês as profecias e várias informações que são relevantes para nós entendermos de forma prática esses dias. Em 1999, eu estava terminando a minha graduação em Ciências Sociais, a mesma que a pastora Carla fez, Sociologia lá na UFES. Minha professora de Antropologia, a Cíntia, não sei se ela te deu aula também, Carla. Eu sou mais antigo que você. Ela pediu um trabalho de graduação, naquela estava se lançando o filme Matrix. O primeiro Matrix. Keanu Reeves era novinho, né? Nem tinha ruga. Ele lançou um agora, está bem... Aliás, os caras estão tudo lançando livro agora, né? Filme, né? Tom Cruise. Só abrir um parênteses aqui para descontrair, irmão. Fui assistir Top Gun, minha esposa me deu uma cotovelada e falou, você podia ficar igual ele, né? Resultado, fui para academia.
Aí o cara, qual a sua motivação de fazer academia? Minha mulher quer que eu fique igual o Tom Cruise. Todo mundo ouviu, irmão. Todo mundo começou a rir. Que vergonha. Eu pensei, acho que não vai dar não. O cara tá 60, cara. O cara tá... Uau, fecha parênteses, só para descontrair. Mas a professora falou bem assim, eu quero que vocês façam um trabalho de conclusão de curso, uma analogia entre Matrix e aquilo que vocês quiserem do mundo atual. E eu, quando assisti o filme, na época não tinha Netflix, né? Tive que ir no cinema. E eu, quando eu vi o filme, falei, uau. Eu estava bem conectado com o mundo espiritual, né? Continuo. Eu olhei o filme e falei, não é por um acaso. Aliás, não é, irmãos. Hollywood, Netflix, essas produtoras de filmes, os caras estão conectados com o mundo espiritual. Das trevas, mas estão. O que é a Matrix, a proposta do filme? O mundo das máquinas. Alguém aqui já assistiu o filme? Quem assistiu, levanta a mão. Ok. É um spoiler, mas é um filme de 99. Se você não assistiu, um problema seu. Mas o mundo das máquinas, ele comanda o mundo natural. Na verdade, o mundo natural não é o mundo natural, ele é o virtual, é uma inversão. O mundo real é o mundo lá de cima, que seria o mundo espiritual. E a analogia é o Neo, que é o Keanu Reeves, o ator principal do filme, ele é o Messias, literalmente. Ele nasce de novo, ele renasce ou ressuscita, e ele vem para trazer salvação para a humanidade. Morfeu, que é o cara que treina ele, é o João Batista, que vem preparando o caminho. E eu fiz esse trabalho. A professora era ateu, irmão, me deu 10 com louvor. Foi o trabalho mais conceituado da turma, porque ela falou, cara, de onde você tirou isso? Eu falei, eu sou crente, né? Eu leio Bíblia. Crente lê Bíblia, amém, irmão? Pergunta o crente que está do seu lado se ele está lendo a Bíblia ultimamente. Cada resposta, né? Oh, glória. Irmãos, ela levou a sério mesmo. Vai ser quadruplicada a unção profética. Vai trazer mais café. Irmão, sem café eu prego 1h30. Com café é 3 horas, amém? Na verdade só preciso mais 15 minutos. Quem me dá 15 minutos aí, levanta a mão. 15, 30, 45. Brincadeira. Quando eu fiz aquele trabalho, o Senhor me mostrou de uma forma clara o que acontece. E quando eu escrevi o livro Relógio dos Tempos, se alguém lê o livro, eu não tenho ele mais em português, mas nós temos em e-book. Aliás, se você deseja fazer um curso intensivo sobre o fim dos tempos, baseado nesse tema, Relógio dos Tempos, entre em contato comigo depois que eu te passo material. Eu escrevi uma apostila que a gente chama Relógio dos Tempos em versão Pocket, que é uma versão resumida, onde você pode estudar sobre isso, ok? Mas eu coloco aqui no livro exatamente essa analogia. Nós vivemos uma matrix, onde o sistema mundo, o sistema do anticristo, ele coordena o que acontece aqui embaixo. Existem 3 céus, irmãos. Quantos céus? Quantos céus existem? Paulo diz assim, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu fui arrebatado até o 3º céu. Se tem 3º céu, tem 2º e 1º, ok? Então 3 céus. Qual é o 1º céu? É o céu atmosférico, esse azul ou nublado que você vê aqui, que os olhos veem, é o 1º céu, é o céu natural. O 2º céu é o mundo espiritual, onde está a Matrix, onde tudo que acontece aqui embaixo é reflexo do que acontece no mundo espiritual. Por exemplo, esse texto que eu mandei você abrir, que eu não esqueci, a gente vai ler daqui a pouco, Daniel 12:4. No início lá do livro de Daniel, ele está orando, e a resposta não vem. E ele mesmo diz lá no capítulo 2, eu estava orando por 21 dias, havia uma retenção nos céus. O príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, reteve a resposta. E teve que vir quem? O arcanjo Miguel. Era guerra de altíssimo nível. Quando você vê Miguel na Bíblia, irmão, porque o bagulho está frenético. Está pegando. Miguel tem que vir. Quem é Miguel? É o arcanjo que protege a nação de Israel. Você vê a menção dele em alguns momentos no Velho Testamento. Miguel tem que vir para combater o príncipe da Grécia. É uma guerra de principados. Quando a gente fala sobre batalha espiritual, que aliás é uma das escolas que a gente tem guerra espiritual, a gente trabalha sobre isso. Guerra de altíssimo nível. É um fight lá, um UFC lá da região celestial. Ali é só gente grande brigando. E ali Daniel traz para nós uma revelação. Existe uma resistência nos céus, mas o Senhor manda a resposta, o arcanjo Miguel vem, destrói aquela resistência, a resposta vem até Daniel. Então a gente percebe o que acontece ali. Por que há essa resistência? Porque o livro mais escatológico do Velho Testamento é exatamente o livro de Daniel. Que nesse texto que eu pedi para você abrir, qual a informação que traz para nós? Daniel, encerra o livro, ou seja, acabou a revelação. Eu já te informei tudo que você precisava. Fecha isso, guarda no coração. Porque nos últimos dias, a ciência, entenda como isso, a tradução do hebraico para o português, ciência,
tecnologia, conhecimento e informação vai se multiplicar. Estava conversando com o pastor Ribeiro sobre isso. É um grande sinal profético para os nossos dias. Irmãos, para os judeus, a humanidade tem 5.774 anos, se eu não me engano. Porque eles contam desde Adão e Eva até aqui. Vamos arredondar essa conta para facilitar o entendimento, 6.000 anos. Em 6.000 anos de história, a humanidade não evoluiu em termos de informação, tecnologia e conhecimento, nem um décimo do que evoluiu nos últimos 25 anos. Porque eu não sei se você sabe, mas a internet começou em 1995. Eu lembro disso. Eu trabalhava no escritório, primeiro computador Windows. O que é o Windows? Janela. Que janela? Você clicava e a coisa abria. Puf, surreal. A gente nunca tinha visto isso. Antigamente era linguagem DOS, né? COBOL, aquelas coisas de antigo. Os mais antigos, linguagem Fortran, cartão perfurado. Isso é para quem é bem velho mesmo, né? Como eu, que na década de 80 fiz concurso para a escola técnica. Era cartão perfurado. Você fazia a prova e ficava furando os cartãozinhos. Imagina. Em 95 vem a internet. Inicia os anos 2000. Celular. Que não era esse aqui, né? Smartphone. Era o PT 550. 3,5 kg de peso. Você botava aqui e dava problema na coluna. Que você andava meio assim, tão pesado que era. Mas era o avanço da tecnologia. De lá para cá, o que nós temos hoje? Irmãos, você sabia que existe um micro-robô que é injetado na sua corrente sanguínea? Ele é um robô que ele vai circular na sua corrente sanguínea e vai dizer para os médicos doenças que você pode desenvolver daqui a 30 anos. Se chama a nanotecnologia. De lá para cá, o homem já foi para a Lua. Alguns não acreditam, né? Mas supostamente foi. Uma sonda chegou até Marte. Estamos desvendando e descobrindo o universo visível. Eu gosto muito do autor Augusto Cury, né? Porque hoje eu trabalhando com psicoterapia. Augusto Cury é um psicólogo, doutor em psicologia. Aliás, o único homem cujas teses têm sido estudadas, um homem vivo, né? Cujas teses têm sido estudadas em faculdades do mundo inteiro. E às vezes a gente brasileiro nem dá valor para o que temos, né? Ele se tornou o autor brasileiro mais lido no mundo. Era Paulo Coelho, mas para a glória de Deus foi Augusto Cury. Por quê? Porque ele entregou a vida a Jesus, tentando desconstruir a psique de Cristo. C.S. Lewis, na década de 40, a mesma coisa. Um cara super inteligente, foi tentar desconstruir Jesus e entregou a vida para Jesus. Ninguém consegue desconstruir Jesus, irmãos. Todos que tentam se rendem a Ele. Aleluia, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Você pode repetir comigo essa frase? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Você pode dar um aplauso para Jesus? Ele merece. Aleluia. Em 25 anos, a profecia de Daniel tem se cumprido, e a cada dia que passa, irmãos, até uns anos atrás, você sabia o último modelo do celular lançado, agora é impossível, não tem como saber mais. Já existem pessoas no mundo inteiro, isso desde há 15 anos atrás, 13 anos atrás, que usam biochip na mão, e isso era uma coisa que a gente, será que é verdade? Teoria da conspiração, agora é uma realidade. Aqui no Brasil, eu estava estudando quando eu escrevi o livro, na época existiam mais de 700 pessoas que já tinham biochip no dedo da mão direita. Será que você tem alguma analogia com o Apocalipse que diz que nos últimos dias vai ter, para comprar e vender, vai ter que usar ou a digital ou a íris dos olhos? São as duas únicas formas de identificação humana infalíveis. Impressão digital, que ninguém tem igual, no meio de 7 bilhões de pessoas, nem a íris dos olhos. Será que é coincidência? O que João escreveu em Apocalipse, será que tem alguma coisa a ver? Claro que tem. Os livros mais escatológicos da Bíblia, além de Daniel, no Velho Testamento, no Novo Testamento, as cartas de Paulo, Tessalonicenses, quando Paulo fala sobre a operação do erro, inversão dos valores. E você enxerga ali dentro, totalmente em Tessalonicenses, o que está acontecendo hoje, linguagem neutra, ideologia de gênero, apologia ao aborto. Paulo fala sobre tudo isso há 2000 anos atrás, irmãos. A Bíblia é um livro mais atual do que a Gazeta, ou a Tribuna, ou o New York Times, vai sair amanhã. Todas as informações para os últimos dias, elas são mais atuais do que aquilo que o homem ainda está descobrindo. É essa informação que eu estou trazendo para você hoje. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um relógio de Deus. Quando eu coloquei o tema do livro Relógio dos Tempos, não seria esse o tema original, mas um amigo meu me deu essa ideia. Ele falou, cara, pensa em outro nome. E Deus falou para mim, Relógio dos Tempos. Porque eu estava dizendo 3 céus, 3 tempos.
O céu de Deus, onde Paulo esteve, lá no trono, onde Deus está, e somente Deus está, ali é o Aion, é a eternidade. O que é a eternidade? É o tempo onde não tem tempo. Ninguém está preocupado com hora, não existe tempo na eternidade, é eterno. A nossa mente humana não consegue discernir isso. Lá em Eclesiastes 3, verso 11, diz assim: Deus plantou no coração do homem a eternidade, sem que esse possa compreendê-la. O que isso quer dizer? Que dentro de nós, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus colocou a porção dele em nós. Como diz Paulo lá em Efésios capítulo 1, Deus nos gerou nele. Então nós somos seres eternos. Diz para o irmão que está ao teu lado: você é eterno, não vai morrer nunca. Essa carcaça aí vai para o pó, né? Porque do pó veio, para o pó vai voltar. Mas a alma e o espírito não, irmãos. É de Deus, e a alma será julgada. Nós somos eternos. Então Paulo está falando de 3 céus, de 3 tempos. O Aion, o tempo de Deus. Mas existe o tempo humano, o Cronos, que diz para mim que são 8h52, está na hora de eu acabar essa ministração. É o tempo do homem, que diz que daqui a pouco você vai embora para casa, vai dormir, vai acordar amanhã no horário que você tem que acordar, às 5 horas, 6 horas, 7 horas, ir para o trabalho, ir para a faculdade, fazer qualquer coisa. O tempo que marca a nossa idade, o tempo que marca dias, semanas, meses e anos. Aion, Cronos. Mas entre o Aion e o Cronos existe um outro tempo, que é o Kairos. O que é o Kairos? É quando Deus da eternidade intervém no tempo do homem, marcando o cumprimento das profecias. Como eu disse, é cirúrgico, irmãos. Os céus e a terra passam, mas as palavras de Deus não. O que nós achamos que está fora de controle, está totalmente no controle de Deus. O caos que a gente está vendo no mundo hoje, está totalmente dentro do controle de Deus. A desorganização humana está dentro do controle divino. Por quê? É importante que assim se cumpra, porque são as profecias dos últimos dias. São sinais que apontam a vinda do nosso Messias. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todo esse caos que nós estamos vendo no mundo hoje, tudo, guerras, Rússia, Ucrânia, um maluco chamado Vladimir Putin, um cara tem um dedo num botão que pode destruir o mundo todo 32 vezes, sabia disso? É por isso que ninguém faz nada. Ninguém pode fazer nada. Aquele homem tem o poder de destruir o mundo inteiro 32 vezes. Porque a Rússia hoje é o país mais potente em termos de armas nucleares, mais do que os Estados Unidos. Quem vai se meter com o cara? Quem vai dizer para ele que ele não pode invadir? Então nós estamos vivendo esse momento no mundo. O irmão falou para mim: pastor, o que você acha dessa união de 9 nações, mais Israel e tal? Eu falei: tudo isso é um ensaio para os últimos dias, porque eu não tenho tempo para falar sobre isso agora, irmãos, mas se você ler o livro de Daniel, aliás, essa é a base bíblica do livro Relógio dos Tempos, é exatamente a profecia de Daniel capítulo 2, quando Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua gigante, um transformer, né? Cabeça de ouro, busto de prata, bruço e braços de prata, ventre de bronze, pés de ferro e barro, 4 reinos. Daniel está profetizando sobre a história. Naqueles dias, cabeça de ouro, Babilônia, Nabucodonosor, o grande rei do império que dominava o mundo naquela época. Na sequência, os persas, representando o busto e braços de prata. Depois, o ventre de bronze, representando os gregos. E por último, aparentemente mais inferior, porque ouro, prata, bronze, né? É igual Olimpíadas, né? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Aí quando você pega o 4º lugar, que nem é premiado, ferro e barro, não vale nada, né? Mas olha o discernimento de Daniel. Ele diz: uma pedra vem sobre essa estátua. Está tudo lá no capítulo 2, depois você lê com calma em casa. E ela destrói aquela estátua, ou seja, o sistema. Por que a cabeça é Babilônia? Gênesis capítulo 11. Eles constroem uma torre chamada Babel. O que é Babel? Confusão das línguas, caos. A humanidade vivendo o homocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Eles resolveram construir uma estátua para chegar à eternidade a Deus, porque esse é o desespero humano. Todo ser humano tem um vazio na sua alma que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Aleluia! Só que as pessoas não entendem isso, procuram no budismo, no ocultismo, na feitiçaria, no ateísmo, em qualquer outra coisa, mas só Deus vai preencher. Quando Deus viu aquilo, ele diz: desçamos e confundamos as línguas, porque ninguém pode impedir o que eles juntos intentam fazer. Babel deriva a palavra Babilônia. Em Gênesis nós vemos Babel, em Apocalipse caiu a grande Babilônia. De Gênesis a Apocalipse, um sistema que domina o mundo. Que sistema é esse? O sistema babilônico. O que é o sistema babilônico? A substituição daquilo que Deus representa por aquilo que o homem pode fazer, a força do braço.
6.000 anos de história, o homem continua perdido como nos primeiros dias, dentro de um sistema, que aqui no livro eu chamo de sistema mundo. Então, quando Paulo fala sobre os 3 céus, nós entendemos os 3 tempos. E Deus, com o seu Kairos, intervindo como nunca na história, nesses dias. E talvez por isso compartilhando informações tão relevantes como essa. Uma data, um lugar e um nome. Um tempo profético, um portal profético e uma identidade profética. Um propósito, porque a união dessas 3 coisas gera um propósito. Que propósito é esse? Homens ficarem conhecidos, igreja ficar conhecida, pessoas se juntarem? Não! Gerar um avivamento. Como eu disse, há 1 mês e meio atrás eu estava lá no Kansas, lá em Kansas City, nos Estados Unidos, participando da última versão do Descende. Milhares de pessoas ali reunidas naquele estádio, naquele lugar. E naquela semana eu ouvi uma história, uau, incrível. Um grande amigo, o Vitor Vieira, não sei se vocês conhecem, o Vitor, ele é pastor aqui da base, inclusive eu tenho me reunido lá ultimamente. O Vitor, há muitos anos ele tem ido para o IHOP, e ele esse ano, ele foi para lá de mudança mesmo, ele, a esposa e os filhinhos pequenos, porque ele foi convidado. Olha só, até falei com o pastor Ribeiro, às vezes a gente não tem noção das preciosidades que nós temos na nossa terra, né? O Vitor, ele está lá agora se preparando para se tornar o diretor da rede de ensino em língua portuguesa do IHOP, para o mundo inteiro, coisa incrível. E ele chegou lá e ele estava ali preparando, né, ajudando na preparação do Descende. E de repente ele descobriu uma palavra profética. Isso há 1 mês e meio atrás, irmãos. Está acontecendo, né? Em 1985, um irmão da Ásia, ele estava ali no Kansas, um irmão asiático, e ele falou para o Mike Bickle, que é o presidente do IHOP. Falou assim: o Espírito de Deus me diz que daqui a 3 décadas, e ele apontou para um terreno, naquela época, imagina, o Kansas é uma cidade, hoje é uma cidade moderna, mas é tipo, quando você vê filme de Velho Oeste, o Kansas era o Velho Oeste, né, antigamente. Um lugar meio roceiro, assim, um inglês bem roceiro, bem rústico. E ele falou assim: esse campo que você está vendo aqui, Deus está me falando que ele vai trazer um avivamento para essa cidade, e vocês vão ver milhares de jovens aqui adorando a Jesus 24 horas, sem parar. E o Mike Bickle ouviu aquilo e falou: amém. E vários anos se passaram. O IHOP começou há 20 e poucos anos atrás. Alguns irmãos entraram dentro de uma van, estacionaram no lugar, e Deus falou: orem e não parem. Isso tem 20 anos. Eles começaram a orar e nunca mais pararam. Dentro de uma van. Hoje, pastor Ribeiro, é um campus. Não vou dizer que é do tamanho da UFES, mas da metade do tamanho da UFES. Um campus universitário de ensino cristão bíblico para as nações da terra. E aquela oração começou naquela madrugada, dentro daquela van, em 8 irmãos, nunca parou. Hoje o IHOP, eles sustentam 300 adoradores, que estão ali 24 horas por 7, adorando a Jesus. Pessoas do mundo inteiro vêm para aquele lugar, eu me arrepio todo, irmãos. É um salão 3 vezes ou 4 vezes maior do que esse aqui, lotado de pessoas, 24 horas, há anos, há 2 décadas, orando e adorando a Jesus sem parar. É um ambiente, é uma atmosfera que você chega, é surreal, irmãos. Avivamento. E eu creio, pastor Ribeiro, que Deus vai fazer isso aqui em Vitória também. Não é à toa que Deus está levando um capixaba para lá. E olha que coisa incrível. O Vitor nasceu no dia, eu não lembro a data, dia 5 de março de 85, se eu não me engano. E essa profecia do irmão asiático foi liberada nesse dia, no mesmo dia que o Vitor nasceu aqui em Vitória. Eu até brinquei e falei: cara, que coisa louca, velho. Você lá em Vitória, em 85, o irmão lá no Kansas City, lá nos Estados Unidos, Deus dá para ele uma visão profética de algo que aconteceu 30 e tantos anos depois, e Deus, imagina Deus lá no céu dizendo assim: olha, aqui no Kansas vai acontecer isso, mas aqui em Vitória, tem um cara nascendo hoje que ele vai estar aqui nesse dia. Onde você estava quando você nasceu? Você nasceu aonde? Em Valadares? Hã? Coronel Fabriciano, em que data? Pode revelar. Você é de junho também? Sabe que só gente linda nasce em junho, né? Eu sou um deles. De quanto? 78? Imagina, 10 de junho de 78, você nasceu lá em Coronel Fabriciano, e Deus falando assim: ó, esse menino está nascendo aqui hoje, em 2022 vai estar casado com a Carla.
Aí, Carla, não vou te perguntar a data que você nasceu não, porque não se pergunta para mulheres, né? Mas lá quando você nasceu, Carla, aí Deus falando assim, ele nasceu aqui, ela nasceu aqui, não sei se foi no mesmo ano, foi depois, né? 81. E eu vou juntar esses dois, eles vão gerar aquele menino ali, o Guilherme. Guilherme, né? E o Guilherme vai estar tocando bateria lá no dia que o pastor me for pregar. E Deus também falando de mim lá, que nasci em 72. E a Karina, que nasceu não sei quando, com o Eliasib nasceu não sei quando, também vão estar lá naquele dia. E cada um de nós aqui, imagina, quando nós nascemos, Deus traçando lá os seus mapas, as suas datas, e dizendo assim, no dia 3 de julho de 2022, esse pessoal todo que nasceu em cada ano, em cada dia, em cada momento, vão estar juntos, ouvindo uma palavra profética de algo que eu estarei fazendo naquele ano. E eles vão estar envolvidos numa história de um avivamento. Eu não sei se eu estou viajando muito, irmão. Se eu estou muito doido aqui hoje. Se é excesso de café. Eu não sei se você está me entendendo, mas... Uau! Uau! Eu não consigo nem falar outra palavra, é uau, né? Vira para o seu irmão e fala para ele, uau! É a única coisa que a gente pode expressar é isso, uau! O que Deus está fazendo, irmãos? Aquele terreno que o irmão asiático apontou, ele pertencia a um ex-presidente americano chamado Truman. Ano passado, a família do Truman, que já morreu, doou esse terreno para o IHOP. Estou todo arrepiado aqui, irmãos. Há 1 mês e meio atrás, a visão de 30 e tantos anos atrás, 38 anos atrás, se cumpriu. Milhares de jovens naquele terreno em tendas, adorando Jesus 24 horas durante uma semana, sem parar. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. E por algum motivo, irmãos, Deus resolveu nos fazer nascer nessa geração, para marcar uma história. Deixa eu dizer algo para você, você está debaixo de um relógio de Deus. É o Kairos saindo do Aion, intervindo do seu Cronos, do seu tempo. Você não nasceu para ser um advogado, um administrador de empresa, enfermeiro, seja lá o que for, dona de casa, médico, professor. Isso é só algo que você faz na sua vida para pagar seus boletos, para ter a sua profissão. Mas existe um propósito muito maior do que isso. Nós nascemos para a glória de Deus, para glorificar o Senhor no nosso ambiente de trabalho, em todos os lugares que nós estamos. E nesse momento profético, o Senhor está abrindo nossa visão, nosso entendimento, para entender o que Ele está fazendo sobre a terra. Porque, irmãos, eu vou conectar tudo que eu falei aqui com essa frase agora. O que Deus está fazendo nesses dias é algo que nunca foi feito. Já tiveram muitas eleições no Brasil, mas nunca como essa. Quando eu disse que o mundo está de olho no Brasil, irmãos, eu não estou exagerando. O Brasil é uma das últimas resistências ao que o espírito do anticristo está fazendo sobre a terra, que é trazer a mentalidade, definitivamente a Babilônia para o mundo, todo entendimento e ideologia contrária aos princípios da palavra. E por algum motivo Deus escolheu a nação brasileira. Isso não é por um acaso, porque a profecia que nós lemos no início dessa pregação de Mateus 24, verso 32, que diz: quando vocês virem a figueira florescer, irmãos, essa foi uma profecia liberada pela boca do próprio Cristo, há 2022 anos atrás, que se cumpriu agora, 74 anos atrás, exatamente no dia 14 de maio de 1948. Uau! Porque 320 anos antes de Jesus nascer, o Império Romano, esse que eu falei de Daniel, dos pés de ferro de barro, que a pedra vem e destrói, mas que a sua influência perpassa por tempos, épocas, estações, gerações, ele nunca deixou de existir, que é a influência no mundo ocidental, influência romana. Deixa eu perguntar para você, Karina é advogada, né? Eliasib é advogados. Vocês quando estudaram, eu não sou advogado, mas eu aprendi isso. Os nossos códigos de leis são baseados no Império Romano, nas leis romanas, não é isso? A nossa arquitetura, a nossa língua. Nós falamos português. Você sabia que do latim derivou 4 línguas? Português, espanhol, italiano e francês. Uma das 4 línguas mais importantes do mundo hoje. Por quê? Influência do Império Romano. Como eu falei, arquitetura, política, Senado, Câmara de Deputados, modelo romano. Existem vários exemplos que eu poderia dar. Por quê? Porque o Império Romano ele formata a ideologia do mundo ocidental até os dias de hoje. Mas o Império Romano é uma derivação de Babilônia. Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Então, exatamente como Daniel viu, acontece até os dias atuais. E é exatamente nesse momento da história da humanidade que o Senhor levanta o seu povo
Assim como Deus um dia tirou Abraão de Ur dos Caldeus, assim como um dia Deus tirou Moisés lá do palácio do Egito, assim como um dia Deus levantou Davi, assim como um dia Deus levantou o próprio Daniel que estava escravo na Babilônia, Deus sempre conserva um remanescente para quê? Para contrapor o império das trevas, a Babilônia. E eu e você fazemos parte desse povo que Deus está levantando sobre a terra. Nós não vamos nos contaminar com esse mundo, irmãos. Nós vamos permanecer inabaláveis para o grande dia da volta do Senhor. Em 14 de maio de 1948, a profecia se cumpriu, a figueira floresceu. E Jesus diz, quando vocês virem a figueira florescer, porque como eu disse, 320 anos antes de Cristo, Israel não era mais uma nação. Passou-se 1948 anos, Israel continuava não sendo uma nação. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, Deus permite a Segunda Guerra Mundial acontecer, porque Deus, Ele permite os abalos acontecerem para Ele trazer aquilo que é inabalável, como está lá em Hebreus capítulo 11. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi feita uma Assembleia Solene da ONU. Pela primeira e única vez na história, nunca mais um brasileiro foi presidente de uma sessão solene da ONU. Foi só naquela ocasião. Um homem chamado Oswaldo Aranha, nascido em Alegrete, Rio Grande do Sul. Ele estava como presidente da mesa. 28 chefes de Estado. 14 a favor, 14 contra, para Israel voltar a ser uma nação. O regimento da ONU diz até hoje que quando há um empate técnico, o presidente ele tem direito a um voto Minerva. Naquele dia Deus usou um brasileiro, pastor Eliasib, para cumprir uma profecia milenar. Talvez por isso Deus tem... Irmãos, não tem aquela música que diz que Deus é brasileiro? Não tem? Deus é brasileiro? Não está toda errada, não. Não é que Deus é brasileiro, mas Ele tem um carinho muito grande pelo Brasil. A palavra Brasil, originalmente era escrito com Z. Depois mudaram para S. Mas se você pegar todas as letras do nosso, da palavra Brasil, você encontra lá também a palavra Israel. E até o B, mas se você pegar e fazer uma... Eu já li sobre isso, né? Esqueci o nome lá, anograma, sei lá o que. O B vira o R lá do Israel. É, essa coisa aí. É, um negócio desse aí. Então, existem muitas similaridades e conexões proféticas entre Brasil e Israel. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja nesses dias. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Eu queria chamar os irmãos do louvor para me ajudarem aqui. Pastora Cássia, vocês puderem repetir aquela canção Maranata que a gente cantou? E eu quero fazer uma convocação, não é um convite, irmãos. Convite é você vem se você quiser ou não quiser. O pastor Ribeiro me apresentou, me recebendo como um profeta. Então eu quero ter liberdade para agir como um profeta aqui, amém? Eu quero fazer uma convocação. Enquanto nós cantamos essa canção, ou a partir de agora mesmo, você quer dizer assim, Deus, eu nem estou entendendo tanta coisa, talvez, do que esse cara está falando aí na frente. Porque é tanta informação, né? Eu sei disso. É muita coisa. Eu não estou compreendendo exatamente o que o Senhor está fazendo nesses dias. Mas uma coisa eu quero me consagrar ao Senhor. Eu quero dizer, Senhor, não entendo muita coisa, acho que eu nem tenho tanta condição para isso, mas eu quero dizer, eis-me aqui, eu quero participar. Eu quero somar, eu quero estar junto. Eu quero estar conectado com o que o Senhor está fazendo no mundo, seja o avivamento lá do Descende, do IHOP, lá da Torre de Oração em Israel, na Europa, nos Estados Unidos, na África. Pastor Ribeiro, eu nem tive tempo de falar, mas nós conversamos na terça-feira, né? Na quarta-feira de manhã eu recebi um convite, e eu estou prestes a aceitar. Amanhã eu tenho que bater o martelo e decidir, para ir para a Ucrânia. Porque lá no meio daquela guerra, Deus está salvando vidas. É louco entender isso, mas está acontecendo um avivamento ali na fronteira entre Ucrânia e Polônia, de pessoas que estão sendo resgatadas. Pessoas estão sendo salvas. E eu estou prestes a participar de uma missão para ir para lá pregar o evangelho exatamente ali na fronteira. Eu não entendo muitas coisas também, irmãos. Mas uma coisa eu sei, eu tenho dito, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer parte. Eu quero estar conectado com o que o Senhor está fazendo no mundo nesses dias. Se você, como eu, quer dizer isso para Deus nessa noite, mesmo antes da música tocar, de forma consciente, não quero que você chore e venha para cá tremendo, não, de forma consciente, de olho aberto mesmo,
Eu queria convidar você, convocar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para nós orarmos juntos e consagrarmos a nossa vida juntos ao Senhor. Se você entendeu o que Deus falou para você essa noite, só se você entendeu, irmão. Se você não entendeu, eu respeito, não tem problema. Mas se você entendeu o que Deus está falando, e se você tem no seu coração queimando, como eu estou com o meu coração queimando, e você quer dizer sim para Deus, usa-me. Eu talvez não tenha todas as qualificações, eu não tenho dinheiro, mas eu já expliquei que não precisa ter dinheiro, precisa ter propósito. Eu não sei falar vários idiomas, eu não tenho... na minha família, ninguém fez nada disso. Na minha também não, irmão. Meus pais eram espírita. Minha mãe me teve com 15 anos dentro de um centro espírita. Eu sou a pessoa mais improvável para estar aqui hoje falando para você. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Deus não usa os capacitados, Deus capacita quem Ele chama. Então não espere ter capacidade para dizer sim para Deus. É do jeito que você está, destruído, estragado, detonado, é assim que Deus vai te usar. Ele vai pegar você e vai trabalhar em você. Deus é especialista em usar os improváveis. Aqueles que todos dizem assim, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Santo Antônio? Pode alguma coisa boa vir de Vitória, do estado do Espírito Santo? Espírito Santo, irmãos, é o primo pobre da região sudeste. Ninguém pensa no Espírito Santo. Quando você vai lá fora e fala, moro no Brasil, onde? Rio de Janeiro, São Paulo, Amazônia, não, Espírito Santo, o que é isso? Se o cara é crente, fala, eu sei, você é cheio de Espírito Santo. Não, cabeção, eu moro num lugar chamado Espírito Santo. Uau, que legal. E tem mais, é Vitória. Cara, que legal, Vitória do Espírito Santo. Não, é a grande Vitória do Espírito Santo. E a gente mora na grande Vitória, né? Então assim, nossa cidade pode até ser pequena, mas o nome é poderoso, irmãos. Eu desafio alguém no mundo dizer que mora na grande Vitória do Espírito Santo. Só nós. E nós estamos aqui nessa terra, nós fazemos parte do propósito de Deus para esses dias. Aleluia. Eu não sei porquê, nem para quê, mas Deus resolveu trabalhar com a gente nesses dias. Deus resolveu pegar cada um de nós e nos treinar nesses dias. E pode dizer uma coisa, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de uma aceleração profética. Não vai dar tempo de você ir para um seminário teológico, estudar 10 anos para aprender Bíblia, não. O pastor está dizendo então que eu não devo estudar? Não, pelo contrário, estuda muito. Eu só estou dizendo que não precisa você estudar 10 anos e aprender Bíblia 10 anos para Deus te usar. Se você tiver 5 minutos exposto à unção do Espírito, Deus vai fazer mais com você do que quem estuda 10 anos letra. Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito traz vida. Tem muita gente buscando a letra, irmão, não busca a letra. Busca o Espírito que está por trás da letra, que é o Espírito Santo de Deus. E eu creio que nessa noite, através desse gesto simples, nesse lugar simples, dessa forma simples, com esse pregador simples, que vos fala de uma forma simples, na simplicidade do Evangelho de Cristo, é que Ele vai trabalhar em você de uma forma poderosa e grandiosa. Feche seus olhos. Minhas lamparinas, Aleluia. estão acesas. Você que está aqui na frente, ore. Levante as suas mãos como estivesse recebendo. Lembra a visão que eu falei que Deus me deu lá no Muro das Lamentações? Eu vi um anjo com as mãos assim entregando. E o Senhor disse, fica com suas mãos assim recebendo. Receba, irmão. Receba a capacitação do Espírito Santo. Ah
quero estender a convocação para quem está na internet também. Você está em casa conosco agora, nos conectado. Eu queria que você, em uma forma de estar correspondendo a esse chamado, ficasse de pé aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. E a todos que estão aqui, preste atenção. O tempo dos céus é diferente do tempo da terra, como nós ouvimos. Você pode pensar assim: eu já respondi a várias convocações, eu já fui à frente várias vezes. Esse tempo é diferente e você precisa crer nisso. Há algo específico, há algo palpável, irmãos, para o que Deus quer fazer em nós, através de nós, na nossa cidade, estado, país e nas nações. Ao que nós temos entendido é que existe uma data, e o tempo, o nosso tempo, não para. E a voz que clama é sobre os remanescentes. Nós recebemos essa palavra quando o pastor lá da Missão Serra esteve aqui, e foi justamente essa palavra que ele usou. E quando ele estava ministrando aqui em mês de maio da família, ele disse: pastor Ribeiro, o que Deus tem me mostrado é que você, mas talvez estava representando a igreja, são os remanescentes. E por isso o Senhor está nos chamando, e está chamando você. E você que está aqui, eu gostaria que você, antes de eu orar, fizesse a sua oração dizendo: Senhor, eu quero assinar hoje que eu estou me entregando, estou me voluntariando, eu quero fazer parte dos sonhos do Senhor, dos projetos do Senhor. Então você vai fazer a oração e dizer: Senhor, eu vim aqui por conta própria, eu vim por vontade própria, eu vim porque eu quero participar disso, eu vim porque talvez eu nunca fiz muita coisa especial, mas o Senhor estava te preparando, te guardando, mas eu vim para fazer história. Deus está te chamando. Não sei a sua idade, não sei o que você já viveu, já passou, não sei o que você conhece, não sei o que o Senhor te livrou, mas o Senhor te guardou para esse tempo específico, para algo específico. Um portal está aberto e Ele está nos chamando. O Senhor está te chamando. O Senhor está chamando a cidade de Vitória. E é hora da gente se voluntariar, dizer: Senhor, eis-me aqui. Começa a dizer verbalmente ou no seu interior, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Onde irás começar tudo isso? Não, para mim não tinha outro lugar mais óbvio do que Vitória do Espírito Santo. Algo está acontecendo. O Senhor está nos chamando. O relógio de Deus está marcando. Está chegando a hora. É hora de nós dizermos como igreja, como cidade, nação: faça a tua vontade, Senhor, na terra como no céu. Começa a dizer essas palavras: Senhor, na terra como no céu. Começa a dizer: Senhor, na minha vida, como na minha casa, como em tudo que me diz respeito, como nos céus. Senhor, nós temos só um passo, e nós demos esse passo. Esses irmãos que estão aqui, que ouviram a tua palavra nessa noite, estão dando apenas um passo. Talvez para nós é tão pouco, mas é a única coisa que o Senhor está nos pedindo nessa noite: um passo. E cara lá como a Yara lá.
Senhor, nossa oração dessa noite é dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Nossa oração dessa noite é dizendo: Senhor, perdoa-nos por tanta omissão. Perdoa-nos, ó Pai, por brincar na Tua presença, brincar em Tua casa, por brincar, Senhor. E o nosso tempo passando, o tempo do Senhor passando. Senhor, nós queremos erguer as nossas mãos e dizer: não temos muito para oferecer, mas oferecemos a nossa vida. Oferecemos nosso casamento, oferecemos nossos filhos, consagramos nossos filhos ao Senhor, consagramos nossos casamentos ao Senhor. Queremos ser e empenharemos isso em ser uma igreja consagrada ao Senhor. Por isso, Senhor, nós dizemos sim a tudo que o Senhor nos mostrar. Dizemos tudo ao lugar que o Senhor mandar ir. Falaremos o que o Senhor mandar nos falar.